Bom, caímos aqui, mas eu já vou dar início pelo horário. É que hoje eu estou um pouquinho mais limitada para estar convidando aí as pessoas. Então eu vou dar continuidade aqui com vocês no vídeo, tá bom? E vamos dar início à nossa temática, dar continuidade à nossa temática sobre ansiedade. Deixa eu ver aqui se eu tô pronta. O Instagram tá me mandando umas mensagens aqui. Ok. Ótimo. Bom, vou deixar então aqui o nosso vídeo, a segunda parte que eu prometi ontem. Me pediram pra gente abrir uma outra live ontem, né? Uma falando sobre ansiedade, mas acaba que ficando muito tempo, não fica legal. Então hoje a gente vai abrir aqui a segunda, tá bom? Continuando essa temática de ansiedade. Bem-vindos ao que estão aí comigo. Então já vamos começar. E depois a gente, se você perder algum pedacinho, você vai ter essa oportunidade de retornar, tá certo? Bom, ontem a gente falou sobre ansiedade. Nós estamos vivendo esse momento como nunca, né? Todos nós temos a tendência de termos quadros ansiosos. Por mais que eu não tenha um perfil, uma genética que favoreça isso, que me movimente por esse caminho, mas todos nós, em alguns momentos, nos sentimos ansiosos e normalmente, em alguns momentos, nós desenvolvemos ali um quadro mais ansioso. Então, é um assunto para todos nós estarmos aprendendo e aprendendo a sinalizar. Tá? Aqui já acabou, já saiu o vídeo de ontem, mas lá no meu canal no YouTube eu joguei a live para lá, Fabiana Rossi, você encontra lá a live de ontem, que eu falei sobre os sinais de uma crise de ansiedade. Então, são 12 sinais que a gente pode estar fazendo uma leitura. Alguns sinais, eles vão parecer com outros quadros, né? Mas é a junção desses 12 sinais, ou da maioria deles, eu vou começar a identificar que não, eu tô com um quadro de ansiedade, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando, ontem falamos que a ansiedade é uma emoção normal do ser humano, tá? Eu não vou entrar em tudo de ontem, é só para te situar, lembrando aí, puxar uns gatilhos na sua mente. Então, a nossa ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano, que surge quando enfrentamos algo novo ou uma situação estressante. Então, ela surge quando eu estou diante de algo que eu nunca fiz ou eu estou diante de algo que, por algum motivo, gera um estresse sobre mim. Então, eu estou diante de algo que eu já carrego ao longo do tempo, isso me estressa, ou eu estou num momento da vida que me leva à ansiedade.
eu expliquei sobre isso e falei, desmistifiquei essa questão dizendo que a ansiedade ela é normal, né? Ela tanto é normal que a própria Bíblia vai mencionar sobre ela com alguns princípios bíblicos e nos conduzindo por um caminho a qual nós podemos manter o controle das nossas emoções. Mas ela pode fugir ao controle. Então, eu tenho uma ansiedade que ela é normal quando eu vou ser examinado, quando eu vou falar em público, quando eu estou indo fazer algo novo, normal. E nesse momento eu preciso aprender a fazer o gerenciamento das minhas emoções, ou seja, controlar. Para quê? Para que eu não dê uma dor de barriga a ponto que eu não consiga ser examinado, para prestar um vestibular, que eu não fique ali tão aflito a ponto de não conseguir lembrar do que eu estudei. Então, eu preciso fazer esse controle, mas todos nós sentimos em algum nível de ansiedade. Eu falei ontem também que é muito importante entender que a nossa ansiedade, ela é fruto de um medo, tá bom? Então, normalmente tem algum medo por trás e por isso eu tenho o quadro ansioso. Eu expliquei que o medo é que é ativado quando estamos diante dessa situação nova, que é algo da nossa instintivo, que é primitivo, está em nós. A nossa mente, ela foi criada dessa maneira, é algo primitivo da nossa parte. Quando eu estou diante de algo a qual eu tenho medo, algo que eu não conheço, a minha mente já sinaliza como um alerta, como cuidado. Então, ela não eu expliquei, por exemplo, quando a gente assiste um filme, se a gente entra ali, intensifica, a gente pode sentir medo, né, em alguma situação do filme e acabar ficando ansioso, dando um ataque cardíaco, sentindo falta de ar. Por quê? Porque aí a ansiedade, ela nada mais é do que a resposta fisiológica de um medo, de um medo que eu encontrei naquela situação, e é algo que o meu corpo, de forma primitiva, já responde como sinal de alerta, tá bom? Então, é por aí. Porém, como eu expliquei, a ansiedade ela pode se tornar uma doença quando ela não é controlada, quando ela fica acentuada, quando ela se torna excessiva. E nosso corpo ele não foi criado para estar em uma condição de alerta constante. Tá? Então, quando eu entro neste nível, neste ponto, eu começo a viver, posso desenvolver uma ansiedade crônica, tá bom? E quando eu desenvolvo uma ansiedade que ela é tida como crônica, eu vou ser impedido de executar bem algumas coisas da minha rotina, simples tarefas da minha rotina, eu não consigo desenvolver. Tá? Eu expliquei, por exemplo, fazer algo pequeno, uma gestão, uma organização. Tem pessoas, por exemplo, que são extremamente ansiosas. Muitas vezes elas não conseguem se organizar. Por quê? Porque a mente delas está em alerta. Então, ela está lidando com um problema que é maior do que aquela pequena organização. Então, no final das contas, ela não consegue nem focar, nem centrar e fazer pequenas tarefas. Por quê? Porque ela está em um estágio de alerta constante, de um perigo maior que está por vir. Então, acaba gerando um ciclo vicioso e muito frustrante para aquela pessoa. Então, isso precisa ser superado, tá bom? Então, isso. Disse também que a ansiedade, ela está, sim, no nosso manual de doenças internacionais, no CID. Então, ela é a ansiedade crônica. Essa ansiedade, ela é uma doença, tá certo? A ansiedade, quando ela está como doença psicológica, ela vai ser caracterizada como o que eu acabei de mencionar, que é o ciclo vicioso, ou seja, ele não para, tá? Ele vai se desenvolvendo de uma maneira louca e perdendo o controle disso.
onde então a nossa mente ela passa a trabalhar o tempo todo criando projeções. Lembra de um projetor? Projeções emocionais, nós estamos falando de um projetor, ou seja, ele pega algo que está dentro dele e projeta ali naquela parede. Então, quando eu estou dentro deste quadro ansioso, eu estou viciada, de forma viciada, né, projetando algumas angústias ou traumas do meu passado. Lembra? Ansiedade é nada mais é do que a resposta fisiológica de um medo que eu, no meu alerta primitivo, aprendi a responder a determinadas situações, a determinados ambientes e entro no estado de alerta. Tá bom? Então eu começo a projetar aquilo o tempo todo. E quando eu estou falando desse tipo de ansiedade diferente da de ontem, que era uma ansiedade real, de algo que está acontecendo realmente, agora eu já vou falar dessa ansiedade um pouco mais profunda e que demanda um pouquinho mais de atenção, inclusive de um acompanhamento com um profissional. Por quê? Porque estamos falando de uma ansiedade que não é real. Ou seja, eu vivi algo que gerou uma angústia, que gerou um trauma no meu passado e eu continuo projetando isso. Quando vem situações, elas puxam o gatilho na minha mente, do meu inconsciente, e eu começo a projetar que no futuro pode ser que eu viva mais de uma vez essa angústia, que eu viva mais uma vez este trauma. Então ela passa o hoje projetando com medo de um futuro que ela teme que aconteça novamente. Então, tá ligado a um medo que eu preciso descobrir, tá certo? Com essa, ela vai por se tratar então dessa realidade, né, que é essa realidade inconsciente, mas não é uma realidade, baguncei um pouquinho aí, né? Mas ela vai se tornar muito agoniante, porque a pessoa ela perde o controle naquele quadro do que realmente o controle da situação. O controle, ela começa a acreditar que ela vai reviver, que ela vai passar por isso novamente. Então, assim, enfim, resumindo, vai ser um desgaste muito grande, emocional, mental e físico. Por quê? Porque eu te expliquei que a ansiedade, o medo vai gerar ansiedade que tem um desgaste neurológico. Então, o desgaste ele é fisiológico, né? Nosso corpo vai começar a responder a isso e podemos começar a viver um desequilíbrio muito grande e talvez desenvolver até mesmo uma doença psicossomática. Então, é um caso que começa a se tornar mais severo e demanda muita atenção, tá bom? O que acontece? Quando a ansiedade ela vem, e eu já estou nesse quadro vicioso, a reação fisiológica ela começa a liberar adrenalina, que é a hora que a gente está com medo, né? Passa a liberar os hormônios, a liberação, perdão, da adrenalina. E o que a adrenalina faz no nosso corpo? Ela acelera os nossos batimentos cardíacos, ela contrai os vasos sanguíneos para o que? Levar o sangue mais rapidamente, ou seja, estamos numa situação de alerta. Ela vai dilatar os brônquios, para aumentar a nossa respiração e o consumo de oxigênio. Por isso que eu falei quando você entra numa crise de ansiedade, dos sintomas pode ser a falta de ar. E eu posso ver isso como um sinal quando eu percebo que eu estou vivendo uma alteração na minha respiração. Já pode ser um sinal de uma crise, tá? Então, lembrando sobre isso, eu diminuo, olha que interessante, pesquisei isso para nós, diminuo a motilidade do intestino para guardar energia para outras ações. Olha que prejuízo, né? Começa a gerar até mesmo um mau funcionamento do intestino, né? Pessoas aí, vamos tentar pessoas mais ansiosas, normalmente vão ser mais conhecidas como ressecadas, né? Por quê? Porque o organismo, ele está trabalhando esse sistema de alerta. Então, ele está mandando um trabalho bem agora não, porque eu preciso de energia para fugir,
Porque a ansiedade é um medo primitivo ativado e que o meu corpo está respondendo de maneira fisiológica, né? A ansiedade, que vem todas essas reações da ansiedade. Eu dilato as pupilas para melhorar a visão, mesmo que na pouca luz, ou seja, sinal de alerta, né? Aumento a liberação de glicose. Eu estava estudando sobre isso, eu falei, meu Deus, sempre tive dúvida, porque é conflitante algumas informações, que diz se a ansiedade, afinal de contas, engorda mais, engorda ou não. E olha que informação interessante, a gente que lida com quem tem dificuldade, ele está o tempo todo fazendo dieta, sabe o que isso quer dizer, né? Mas o processo da ansiedade, essa reação, ela gera em nós a liberação da glicose no sangue, né? Para dar mais energia às células. Então, meu Deus, quanto prejuízo que a gente pode estar vivendo exatamente por não estar controlando as nossas emoções. Então, agindo de forma generalizada, a ansiedade ela vai nos resultar em diferentes formas. Volto a lembrar, tem um vídeo lá no canal de ontem sobre os sinais de uma crise, porque eu estou numa condição ansiosa. Fugi um pouco do que é normal da ansiedade e estou prestes a cair numa crise ansiosa. Não lidando com isso, não cuidando disso, não fazendo uso de estratégias que dá para a gente fazer em casa, que eu falei um pouco ontem, cuidando das nossas emoções, isso vai dar continuidade, e aí, dando continuidade, eu posso gerar distúrbios. Outras manifestações são distúrbios, sintomas mais severos. E disso que eu deixei para hoje, para a gente mencionar. Porque aí é essa ansiedade mais crônica. Então, o que ela é? Vamos falar, só para lembrar, e talvez, certamente, você já ouviu falar sobre isso em vários lugares, mas agora eu queria que você entendesse depois de toda essa explicação sobre a ansiedade. Então, entramos aí nos tipos de ansiedade, nos distúrbios que a ansiedade ela provocou. Então, a ansiedade é a base de TAG, primeiro tipo de ansiedade, que é a ansiedade generalizada. Então, é aquela pessoa que ela não está só com ansiedade normal, ela não está prestes de um quadro ansioso por causa do ambiente externo, de muita pressão naquele momento. Não, ela entrou num quadro de ansiedade generalizada. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que está o tempo todo ansiosa. Essa pessoa, ela vai ter constantemente, o dia todo, 7 dias da semana, ela está na condição de alerta. Então, os músculos delas estão tensos, ela vai ter problemas de insônia constantemente, ela vai ser uma pessoa irritável, né, constantemente, é uma preocupação excessiva, a pessoa está preocupada e normalmente essa pessoa ela tem um prejuízo muito grande nas relações sociais, porque uma pessoa que carrega essa característica, esse distúrbio do TAG, ela tem a paciência muito diminuída. Por quê? Porque ela está preocupada, ela está sempre se ocupando. Então, ela vai achar que as pessoas ao seu redor não estão se ocupando como deveria estar se ocupando. E essas pessoas estão sempre aquém do que aquela pessoa acha que deveria ser, no ritmo que deveria ser. Mas é uma pessoa que por muitas vezes pode passar como uma pessoa competente e não é, né? Uma pessoa que está adoecida. Então eu tenho que aprender a discernir alguns conceitos e alguns sinais, algumas atitudes em mim e nas pessoas ao meu redor para poder, por exemplo, distinguir isso. Quando a pessoa ela está agindo com competência e quando a pessoa ela está agindo diante de um transtorno. Porque olha como a coisa está pertinho. Eu falei que a pessoa
que é normalmente a ansiedade, esses quadros mais ansiosos, ela atinge muito pessoas que lidam com informações, com pressão, então, executivos. Então, executivos podem ser extremamente competentes, eles vão demandar da gente um ritmo mais acelerado, mais produtividade. E, é claro, tem a medida saudável disso, mas também já pode estar indo para um transtorno de ansiedade generalizada. Então, é uma pessoa que já está em todo o tempo irritada, em todo o tempo insatisfeita. Nós não estamos falando de uma pessoa que só está puxando o nível para uma competência. Estamos falando de uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizado, de uma pessoa que está adoecida. Então é essa aí a ansiedade já mais pontual, crônica, né? Se estabeleceu aí um distúrbio. Outra atitude, outro distúrbio da ansiedade, volto a falar, quem entrou depois, estamos hoje na parte 2, uma ansiedade mais crônica. Lá no canal tá o vídeo, no meu canal tem um vídeo da parte 1, é importante você assistir. O segundo é a fobia social. A fobia social também aí é um dos tipos de ansiedade. O que é? É aquele medo persistente de situações onde estão muitas pessoas, onde tem uma multidão. Lembra que eu falei que a ansiedade é a resposta fisiológica de um medo onde nossa mente responde primitivamente a uma postura de alerta, onde responde com ansiedade. A fobia social, ou seja, uma ansiedade que já se transformou desenvolveu-se para uma fobia, é uma pessoa que tem dificuldade de estar em grupos maiores, ela tem dificuldade de estar no meio da multidão, de ir em eventos onde vai ter aglomeração de pessoas. Então ela tem um prejuízo, olha o prejuízo para a vida dessa pessoa não participar de um curso, de um evento, por essa dificuldade. Qual é o medo dessa pessoa normalmente? É que ela reviva algum trauma, alguma angústia que foi acometida lá no passado, de exposição, de humilhação, de crítica. Então essa pessoa está carregando essa angústia e projetando no futuro de que isso possa acontecer. Então ela gera o quadro ansioso, que só é resposta ao seu trauma, ao seu medo. Não precisa ser ajudado, precisa ser acompanhado. Tem também hoje um outro termo que se usa, que é a agorafobia. A agorafobia normalmente tem até programas, né, disso, e normalmente eles ressaltam bem aquelas pessoas que não saem de casa, tá bom? Mas a verdade é que a agorafobia, por mais que essas pessoas realmente não gostam de sair de casa, elas procuram se reservar ao máximo, mas o medo delas é estar em lugares, em situações aonde ele fica naquela situação fóbica e ele tenha dificuldade de sair daquele espaço, ou mesmo ele possa se sentir constrangido em sair daquele lugar. Então ele vai ter receios de ficar em lugares onde tem limitações físicas para que ele possa fugir se ele se sentir mal, se ele for atacado por isso, né? Ou mesmo situações que ele possa se sentir constrangido de ter que sair ali. Então a agorafobia já está voltada a este tipo de angústia, a esse tipo de ansiedade. Então tá aí, você muito capaz de imaginar junto comigo quais podem ser os muitos medos, né, que essa pessoa está carregando, essa angústia que essa pessoa está carregando e está projetando que isso vai acontecer novamente, tá certo? Então vamos dar sequência aí, que ontem quase não deu tempo, né? Hoje eu quero não tomar tanto seu tempo, mas quero te abençoar aí com essas informações, né? Nós aprendemos juntos assim. Tem também o transtorno do pânico. O transtorno de pânico, que é um tipo de ansiedade. O transtorno de
pânico, eles são crises súbitas de mal-estar, sabe? De repente, em geral, a pessoa ela não tem um fator importante que desencadeia isso nela, o que gera uma angústia muito grande, porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia de aranha ou tem fobia de sangue, ele já vai preparado, porque ele sabe assim, eu não dou conta, quando eu vejo sangue eu piro, quando eu vejo uma aranha eu enlouqueço, eu não tenho estrutura para lidar com isso, por quê? Tem algum motivo, tá? Mas o transtorno do pânico não tem um fator importante que desencadeia normalmente. Então isso gera um outro problema, porque de repente ele entra em pânico sem um grande fator que vai desencadear isso, e ele perde o controle. Sabe o que ele faz? Ele começa a viver uma ansiedade gigantesca com medo de acontecer isso de novo. Então ele começa a se privar das relações sociais pelo medo, pela ansiedade, pelo medo ali tudo acompanhado, de reviver, de ter uma crise de pânico novamente na vida social dele. E não só na vida social, né? A grande questão é assim, ele fica em estágio de alerta, porque ele não sabe que hora pode sentir aquele grande mal-estar que ele já teve essa experiência. Então é o transtorno de pânico, né? Olha aí, a demanda precisa de ajuda, né, gente? Todos esses, eles vão demandar medicação, por isso que é a parte 2, diferente de ontem, que a gente pode tomar algumas providências. Eu posso fazer na parte 1 o acompanhamento terapêutico como uma questão mais preventiva para nos envolver, mas essa parte 2, mais crônica, não. Essa parte eu preciso sim, preciso de acompanhamento terapêutico, eu preciso de um médico para me acompanhar. Até nessa semana ainda alguém perguntou qual que é a diferença. O Farley, né, na outra live, perguntou qual é a diferença entre o terapeuta e o psicólogo, né? O psicólogo, ele é um terapeuta, mas nós temos uma gama de terapias que podem ser feitas, realizadas e podem ter bons resultados, tá? E não necessariamente todas essas terapias que podem ser aplicadas, ela vai ser realizada por um psicólogo, tá bom? Então, é por aí. Tem uma série, tem as terapias holísticas, o psicanalista, tem psicólogo que é psicanalista, porque ele acredita dentro dessa análise, que é o que eu faço, né? Ele acredita nessas angústias da infância, na análise do inconsciente, então é uma linha, né, terapêutica. Eu sigo essa linha como psicanalista, faço análise do inconsciente e das angústias das pessoas, gerando um autoconhecimento e uma libertação do mesmo. Também sou restrita a isso, eu não posso executar uma série de testes, lidar com algumas questões que um psicólogo ele pode lidar. Então, basicamente seria essa a diferença, tá? Por isso que em alguns momentos quando a gente fala de um terapeuta, a gente está falando de algumas linhas, né, de tratamento e que podem ser efetivas, tá certo? Bom, dando continuidade, então, temos também a ansiedade, que ela é induzida por substâncias químicas. Faz uso da substância, gera uma crise ansiosa, né? Ela tem como essa característica, ela pode gerar essa sintomática de uma crise ansiosa, como também depois mesmo de um mês, pode ser durante o uso da substância, como depois, até mesmo da retirada de alguma substância química, um mês depois a pessoa pode ter aí uma crise de ansiedade por causa dessa substância, por causa da ausência dela. Então, também temos estes quadros. Temos o estresse pós-traumático, que é outro tipo de ansiedade também. A ansiedade ela é base para muitos distúrbios, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo 2 dias de ansiedade, porque assim,
Se você é tendencioso, e a nossa sociedade hoje ela é ansiosa, precisamos ter um cuidado com isso. É um tipo de mal que todos nós em algum momento vivemos. Então, vale esse cuidado, essa atenção especial, tá? Então, o estresse pós-traumático, ele teve uma situação traumática. Aí, o que que acontece? Ele continua revivendo isso. Ontem, um de vocês me falaram, mandou no direct, né? Foi interessante você desmistificar isso, porque às vezes as pessoas veem só como um problema espiritual, né? E é verdade. Nem sempre é um problema espiritual em si. Então, por exemplo, uma pessoa vive um trauma. Vou falar por mim. Eu teve uma vez que eu fui assaltada por um motoqueiro, uns 15 anos atrás. Por algum tempo, toda vez que eu estava em situações parecidas, eu tinha a mesma sintomática do dia que eu fui assaltada. Eu entrava em estágio de alerta, suava, dava taquicardia, faltava ar. Então, por quê? Porque está passando um motoqueiro muito próximo de mim e eu estou revivendo aquela situação traumática. Tá? Então, esse é outra questão. Aí, até onde isso pode acontecer? É muito difícil uma pessoa, né, que não viveu uma situação muito dolorosa, muito difícil não ficar revivendo isso. Normalmente, muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Até 3 meses isso vai acontecer como resposta àquele medo que eu enfrentei naquele momento. Passado de 3 meses, não que eu estou dizendo que é normal, tá, gente? Não é normal, mas acontece muito, tá certo? Passado 3 meses, aí nós podemos dizer que essa ansiedade, ela se tornou uma ansiedade pós-traumática, ela se enquadra como crônica, tá bom? Então vai demandar mais atenção. Tô revivendo, tô passando, tô superando o trauma ainda. Passou 3 meses, eu continuo, a gente vai procurar ajuda de verdade, porque você precisa. Lembrando os males aí que a ansiedade pode gerar em nós. Outro é o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. Todo mundo já pensa, né? Naquela pessoa que tem mania de lavar a mão, mania de fechar as portas. O TOC. A base dele também é a ansiedade que não foi controlada. Ela se desenvolveu, uma angústia, uma dor lá do passado que está projetando hoje essa sintomática. Então ele passa a ter medo. Sabe do que o TOC normalmente ele vai ter medo? A gente pensa muito sobre a doença, né? Ele tem medo de adoecer, ele tem medo de pegar isso, aquilo, sim, tá certinho. É um dos medos dele, por isso ele gera esse comportamento repetitivo, tá? Tem gente, é tão severo isso que ele chega a se machucar, tá? É mais forte do que a própria capacidade de ali se manter sem se machucar. Olha que coisa severa, né? Então, mas também ele tem medo de que algo aconteça e ele seja responsabilizado por isso. Por isso a obsessão por um comportamento de fechar a porta, de fechar a torneira. Então, assim, vamos pensar que angústia que essa pessoa ela pode receber. Eu vejo muitos casos de, assim, doloroso, né? Mas tem pais que são muito duros com os seus filhos. Então, é claro que a gente tem que ensinar nossos filhos a ter responsabilidade com as coisas da vida, da casa, tudo isso, mas assim, tem coisas que acontecem, né, gente? E eu tenho que trazer isso para o meu filho, de que tem coisas que é normal. Então, é um equilíbrio muito grande que a gente tem que trazer. Mas, por vezes, as pessoas carregam, por exemplo, um trauma como esse, onde o pai foi muito severo, gerou um sentimento de culpa muito grande naquela pessoa porque algo aconteceu. Então, ele fica ali com um toque, pode gerar lá na sua fase adulta o toque, porque ele está hoje projetando
que no futuro ele vai acontecer isso de novo. Ele vai ser responsabilizado sobre isso de novo. Eu lembro uma situação que estavam minhas duas filhas na cama. E como normalmente tem uma maior, né? A gente sempre fala, ai, cuidado, cuidado, dá uma olhada na sua irmã. Eu fui para a cozinha, eles estão que bate porta aqui, né? Se você estiver ouvindo, me desculpa. Tem gente vai mexendo na cozinha ali e outros nos quartos. Então, assim, as pessoas, assim, minhas filhas estavam na cama, e aí na cama eu fui pra cozinha e falei com ela, toma cuidado, olha sua irmã, que estava naquela fase de rolar. Então eu pus os travesseiros, né, e fui pra cozinha, elas ficaram lá, a outra assistindo TV. E ela arrumou um jeito, em vez dela rolar para pro lado onde estavam os travesseiros, ela arrumou um jeito de rolar pro lado contrário, que eles normalmente tanto mais de surpresa nessa hora. E a minha primogênita, né? Ela quando assiste algo, ela fica muito focada, ela não consegue ver bem o que está acontecendo ao lado dela. Ela é muito parecida com o meu marido. Então ela estava ali, ela não viu ela caindo, ela rolou para frente assim, e caiu no chão, foi de cabecinha no chão e chorou muito, né? E aí naquela hora ela já se sentiu muito culpada e começou a explicar para mim: oh, mãe, é porque eu não vi, mãe, é porque eu não isso, não isso, filha. E eu lembro dessa situação, né? Aí junta muita gente, ai meu Deus, porque você a tendência é de alguém falar assim: por que você não olhou sua irmã? Isso não pode acontecer. Então, ela começou a explicar, eu falei assim: filha, não foi bom ter acontecido isso, mas você é criança. Quem tem que olhar ela é a mamãe. Eu que tenho que olhar ela, não você, não é uma responsabilidade sua. E é interessante, porque de vez em quando eu vejo algumas situações dentro de casa onde elas já cresceram lá, nem eu tenho que resolver isso, não, é vocês. E eu lembro disso, porque assim, foi ensinado, né? Não, essa cobrança não é sua. O contrário disso gera, por exemplo, a relação de toque, né? Uma proteção obsessiva, compulsiva, mas é ela tá a pessoa com medo de reviver este sentimento, essa angústia na mente, tá bom? E por último, as fobias, que as fobias podemos falar em geral, porque eu não estou falando só da fobia de estar no meio social, eu não estou falando da fobia de ficar preso em um local, mas aí eu já estou falando de fobias que são diversas. As fobias são reflexo de quadros de ansiedade crônica, tá? Então as pessoas ficam ali presas, apreensivas com a presença ou de um objeto, de uma pessoa, de algo. Então é uma fobia. Tem gente que tem fobia de animal, tem fobia de sangue, tem fobia de altura, tem fobia de doenças. Então assim, gente, é um mundo que não para, infelizmente, né? É o efeito dominó. Tudo começando, como falamos ontem, de uma ansiedade. Né, que faz parte da nossa vida, que é impossível que a gente não tenha não venhamos nos sentir ansiosos, mas pode sair deste campo da normalidade e se desenvolvendo a um tipo de ansiedade, desenvolvendo para uma fobia, desenvolvendo uma doença psicossomática. Então, assim, é muito sério. Então, a ansiedade é algo que precisa ser cuidado. Todos nós. Nós estamos aí nesse tempo de quarentena, nesse tempo de reclusão e temos um ambiente muito propício para desenvolver em nós quadros ansiosos. Em todos, mesmo aqueles que não têm uma predisposição genética para isso, mas pode acontecer, porque ela não vem só de dentro, como a ansiedade pode ser desenvolvida também por estímulos externos, como eu já expliquei. Então, para encerrar esse ciclo ansioso, o que tem que ser feito? Tem que buscar a terapia, onde o que o terapeuta vai fazer? Ele vai colocar o indivíduo frente a ele mesmo, frente aos desconfortos dele,
diante dos próprios medos dele, proporcionando ali uma ressignificação, proporcionando ali um amadurecimento pessoal, um amadurecimento emocional e voltando, resgatando o bem-estar daquelas pessoas, tá certo? Então esse é o caminho. Eu volto a dizer, dentro de um quadro ansioso, aqui nós falamos um quadro mais crônico, onde eu preciso ter o acompanhamento de um terapeuta e de um psiquiatra para medicação por um período, tá certo? Mas você que está em casa, já está sentindo, você está meio ansioso, você está irritado, está dormindo mal, ou sua respiração começou a ter uma oscilação, né? Percebe uma diferença na sua respiração, você está de tempo em tempo ficando suado, preocupado excessivamente, né? Eu tô com tudo isso, eu tô começando a perceber essas alterações em mim. Então fica aí um alerta para você, de cuidar de você vai fazer exercício, vai se alimentar melhor, vai conversar com pessoas que te escutam, de pessoas que vão dar ouvidos a você, vá ler um bom livro, vá diminuir as suas tarefas, vá entender o sinal de que está com dor de cabeça, entender o sinal do seu corpo de que assim você precisa dormir, então vai descansar, vai relaxar, né? Estão vendo alguns sinais, vai assistir um filme com a família, vai rir um pouco, se está difícil, o ambiente da casa está difícil, vai tentar promover isso, tá bom? Então, assim, é muito importante que a gente se cuide nesse momento. Amanhã nós vamos fechar essa semana aí dessas lives, né, papeando e psicoanalisando sobre essa rotina, né? Como seria essa rotina saudável, uma rotina saudável neste tempo. Então, amanhã, 11h30, eu espero você aqui para a gente falar sobre isso novamente. Então, fecho com mais uma vez dizendo, a regra é clara. Freud dizia, o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é o ensaio da sua ação. Então, cuide do seu pensamento. Cuide, então, do seu coração, tá bom? Cuide de você e vamos aí nos manter com os pensamentos e o coração bem saudáveis, tá certo? Um beijo para vocês, obrigada por estar aqui conosco, tá bom? Aqui a Divana perguntou, deixa eu responder antes, tem um tempinho, às vezes me pego quase sem respirar, isso é sintoma? Divana, vai lá no meu canal que eu joguei a live lá, eu falei disso ontem. Fabiana Rossi, você vai ver os sinais de uma crise de ansiedade, tá bom? A de ontem eu acho que tá até mais completinha daqui hoje, hoje é uma finalização de ontem, tá certo? Vai lá e ver porque você pode estar diante de uma crise, tá? Uma crise de ansiedade, tá certo? Luiz Fernando chegou aí, né? Um abraço, que bom ter o senhor aqui conosco também, tá bom? Gente, hoje é só, amanhã eu espero vocês para dar algumas orientações para essa rotina saudável. 11h30, fechamos essa semana aí sobre papeando e psicoanalisando. Deus abençoe vocês, queridos.